Então, Jesus não é chamado de carneiro. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele nunca conheceu mulher. Isso é mentira dos filhos de Joseph Smith. Uma mentira diabólica. Jesus é o Cordeiro de Deus e não o Carneiro de Deus. Então isso leva a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, a ser uma seita. Mas é uma seita. Não só por isso. Não só por isso. Pela mensagem mentirosa. E Joseph Smith diz que Moroni, o anjo Moroni, apareceu a ele e levantou ele como o profeta que vai dar prosseguimento às mensagens que Jesus não completou e ele é que vai completar. É uma seita diabólica, satânica, demoníaca. Os mormons é uma seita diabólica. Ponto final. E as pessoas que congregam, que eles estão levando um público, eles saem evangelizando de 2 em 2. Então, tem pessoas que estão fazendo parte desta igreja, entre aspas, né? E essas pessoas que estão congregando, está sendo doutrinada para ir para o inferno ou o Senhor terá misericórdia deles pela ignorância? Amado, ninguém será salvo pela ignorância. Segundo a Bíblia, será salvo pela fé. A sua fé está voltada para quem? Por isso está escrito. A Bíblia nos revela, Apocalipse capítulo 20, juízo final, está escrito. Todos, desde Adão até a última catástrofe, diante do trono, serão julgados. E vai abrir os, plural, livros. E vai ter gente que saiu do inferno para ser julgado, que não vai constar nada, segundo a Bíblia, nada naqueles livros. Uai, então estão salvos? Vamos ver. Mas por quê? Porque eram quase crentes, fiel, de um caráter ilibado, mas o pior pecado foi cometido. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida não aceitou Jesus. Então, aceitar Joseph Smith não é Jesus. Então eles vão para o inferno. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, vocês erram. E erram muito. Por quê? Porque não examinam as Escrituras. Se examinar as Escrituras, vai saber que é ela que de mim testifica. Então, quem vai para o inferno, vai porque quer. Porque se deixar de seguir Joseph Smith e seguir as Escrituras, o nome será escrito no livro da vida. Fora também que Joseph Smith Jr. recebeu um Novo Testamento pelo anjo Moroni, né? E Paulo disse que aquele que vier pregando um Novo Testamento, ainda que seja um anjo, que seja considerado anátema, maldição ou maldito. O próprio Paulo, ele disse, olha, tudo que eu estou pregando é verdade. Agora, como o ser humano é mutável, vai que eu mude de mentalidade lá atrás e volte aqui dizendo, gente, aquilo que eu falei, esquece. Ainda que eu volte aqui, ou um anjo volte aqui, dizendo que tudo que eu estou dizendo é mentira, seja considerado anátema. Ou seja, porque o ser humano é mutável. E muda muito. Nós temos provas tangíveis e palpáveis de pessoas que eram pregadores, pregadoras, e hoje está pregando um monte de miséria, né? Fundou igreja, enfim. Tá nesse nicho também, né? Tá no nicho. A gente vai voltar a falar a respeito disso aqui, mas isso aqui é um gancho porque eu lembro de uma época que principalmente a Assembleia de Deus fazia muitas revistas combatendo as seitas e as heresias, que caía muito dentro dessas pseudos-igrejas que tinha uma doutrinação que levava as pessoas para o inferno. Hoje, parece-me que deu uma pausa nesse combate da igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, contra essas seitas e as heresias. O que está acontecendo conosco? Estamos entrando em um comodismo a ponto de nós nos conformarmos com essas seitas e essas heresias estarem sendo disseminadas, ou estamos com medo de sofrer perseguições jurídicas porque estamos tecendo críticas e às vezes até acusações e ataques a essas outras denominações e religiões? Querido Fábio e amados internautas, olha, pensa numa pergunta digna de aplausos. As nossas, plural, escolas dominicais,
as revistas vinham recheadas de informações da biografia dos fundadores dessas seitas, ensinando-nos a evangelizar eles, a provar que eles estavam enganados. Mas hoje, infelizmente, quase que não se ouve. E o porquê? A tua pergunta foi: estamos com medo? Ações jurídicas? Estamos em outros tempos. Nós estamos em outros tempos. Inventaram palavras, e se você disser que aquela palavra está errada, você pode ser levado ao tribunal. E aí é medo? Não sei se medo, não sei se prudência. Algumas vezes a prudência é confundida com medo. Mas não está na hora de agirmos. Mas como a Bíblia diz que tudo ao seu tempo, pode ser que não seja o tempo. Eu só sei dizer que as nossas escolas dominicais, hoje, não é mais ensinado o que na década de 80, 90, até o ano 2000, nós tínhamos prazer de estar na escola dominical. Antes, porém, hoje as escolas dominicais estão cheias de bancos vazios, porque é outro tempo, né? Hoje tem escola dominical virtual, né? Os professores, tal hora todo mundo liga o celular e não precisa sair de casa. Falando sério, escolas virtuais e remotas, né? E infelizmente, eles, as seitas, estão ganhando vastos campos, e se porventura você aparece dizendo que aquilo é uma seita, que aquela tal igreja, entre aspas, é uma seita, tem gente que se levanta na internet, né? E não conhece nada, mas discute com você, sem conhecimento de causa. Resumindo, estamos vivendo outros, plural, tempos, e tempos tenebrosos. Como disse Paulo, trabalhosos. Trabalhosos.